Oi, eu sou a Nath, e nessa semana eu trouxe os principais filmes que estão por vir, seja no cinema quando a pandemia acabar, ou nas plataformas de streaming. Bom, hoje eu vou falar 7 filmes que estão por vir, que já estão prontos e foram adiados por conta da pandemia, ou que ainda estão em fase de produção. Lembrando que todas as datas podem sofrer mudanças a qualquer momento, caso o quadro de contágio de Covid-19 continue aumentando nos países. Visto que os estúdios estão fazendo de tudo para lançarem os seus filmes diretamente no cinema, em vez das plataformas de streaming. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, vamos começar com o filme da Marvel, que era para ter tido sua estreia em maio desse ano, com a despedida final da Viúva Negra. Após os eventos de Capitão América Guerra Civil, Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta as partes mais sombrias do seu passado quando surge uma conspiração perigosa ligada a ele. Perseguida por uma força que não irá parar até derrubá-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e os relacionamentos interrompidos que ela deixou para trás muito antes de se tornar uma Vingadora. Junto com Scarlett Johansson no elenco, temos o David Harbour, o Jim Hopper de Stranger Things, como Alexei ou Guardião Vermelho, que é o piloto de teste e agente da KGB. Ele também era como uma figura paterna para Natasha. No elenco também temos Florence Pugh como Yelena, uma figura de irmã para Natasha e treinada na Sala Vermelha para ser uma viúva negra. O filme é dirigido por Kate Shortland, com o roteiro de Eric Pearson e com a produção do Kevin Feige. O filme está com a data marcada para estrear em outubro aqui no Brasil e em novembro nos Estados Unidos. Bom, todo mundo sabe que não é de hoje que a Disney está apostando fortemente em live actions das suas animações clássicas. E Mulan é o próximo remake que vem por aí. Quando o imperador da China emite um decreto estabelecendo que um homem de cada família deve servir no exército imperial para defender o país dos invasores do norte, Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, se apresenta no lugar de seu pai adoentado. Disfarçada de homem, ela é testada a cada etapa do caminho e deve controlar sua força interior e abraçar seu verdadeiro potencial. Mulan é minha princesa preferida da Disney, eu amo muito o filme e estreou bem no ano que eu nasci. Eu adoro as canções do filme, principalmente Homem Ser. E a luz do luar nos traga inspiração. E fala sério, né? Não tem como não amar o Mushu. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Quando eu soube que o live action não teria as músicas nem a Mushu, confesso que eu desanimei um pouco. Mas depois, vendo o trailer e entendendo melhor a adaptação da proposta, eu acabei gostando bastante. Claro que a gente entende os motivos deles não quererem pôr o dragão e serem respeitosos com a cultura chinesa. O elenco conta com Yai Fei-lu como Mulan, e o filme é dirigido por Nick Caro. E podemos ficar tranquilos porque Mulan será um dos primeiros blockbusters a chegar nas salonas pós-pandemia. Agora falando da DC, temos um lançamento esse ano ainda de Mulher Maravilha 1984. A trama se passa em 1984, durante a Guerra Fria. A Diana, interpretada novamente pela Gal Gadot, entra em conflito com dois grandes inimigos. O empresário da mídia, Maxwell Lord, interpretado pelo Pedro Pascal, e a suposta amiga, que na verdade se tornou uma inimiga, Bárbara Minerva, interpretada pela Kristen Wiig, conhecida também como Mulher Leopardo. Tudo isso enquanto se reúne com seu interesse amoroso, Steve Trevor, interpretado pelo Chris Pine, que ainda não foi explicado ao certo como será seu retorno. O filme é dirigido por Patty Jenkins e foi adiado mais uma vez, agora para 2 de outubro de 2020 nos cinemas norte-americanos. Outro filme com a protagonista feminina maravilhosa é Enola Holmes. A trama ocorre na Inglaterra, em 1884, e narra a manhã do aniversário de 16 anos de Enola, interpretada pela Millie Bobby Brown, quando ela descobre o desaparecimento misterioso da sua mãe. Após o sumiço, Enola vive sob os cuidados dos irmãos Sherlock, interpretado pelo Henry Cavill, e Mycroft, interpretado pelo Sam Claflin, que decide mandar a jovem para uma escola de etiquetas. Indignada com a decisão, ela foge para Londres com o objetivo de encontrar a sua mãe. O longa é baseado na série de livros Os Mistérios de Enola Holmes, escrito por Nancy Springer. Os primeiros livros foram publicados pela autora em 2006 e mostram as investigações feitas pela irmã mais jovem de Sherlock.
O filme gerou polêmicas quando os representantes do espólio do autor Arthur Conan Doyle entraram com um processo contra a Netflix por infração dos direitos autorais e marcas registradas do autor. Os advogados buscam diferenciar o que é de domínio público e o que não é, visto que os representantes afirmam que há traços emocionais do personagem que precisam ser respeitados, e que Holmes evoluiu com o tempo como personagem. Eles se referem às obras de 1923 a 1927, que ainda não são de domínio público. O filme que não tem o Covid atrapalhando tem processo. A produção deve chegar à Netflix em setembro. Agora vamos para um filme de ação muito esperado, Tenet. 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 Bom, depois dessa sinopse eu nem preciso dizer que ele é escrito e dirigido pelo Christopher Nolan. O filme é estrelado por John David Watson, Robert Pattinson e Elizabeth Debicki. Em entrevista, Nolan afirmou que não é um filme de viagem no tempo, e sim que ele lida com o tempo e as diferentes maneiras como as quais o tempo pode funcionar. Ele ainda explicou que a inversão é uma ideia de que o material que teve sua entropia invertida está correndo para trás no tempo. A estreia está prevista para 12 de agosto nos Estados Unidos e dia 27 de agosto no Brasil. Agora temos um remake que está sendo muito esperado e que gerou muita expectativa, que é Duna. A trama se passa em um futuro distante, onde planetas são comandados por causas nobres que fazem parte de um império feudal intergaláctico. Paul Atreides é um jovem homem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna, onde se encontra a única fonte da substância mais valiosa do mundo, melange, uma droga que prolonga a vida humana e fornece níveis acelerados de pensamento. Com o tempo, Duna acaba se provando como um planeta nem um pouco fácil de governar. O filme é baseado no livro Duna, de 1965, escrito por Frank Herbert. Até hoje, o livro é visto como uma das obras mais importantes da ficção científica. O livro quase foi adaptado para os cinemas pelo Alejandro Jodorowsky, que tinha um plano bem ousado, na verdade, para Duna, que envolvia Orson Welles, Salvador Dalí e Mick Jagger no elenco. E 14 horas de duração. O filme chegou a entrar em pré-produção, mas foi cancelado por falta de verba. Simultaneamente, Duna serviu como uma inspiração direta para roteiros de Star Wars, filme de George Lucas. Outro cineasta influenciado pelo livro foi Ridley Scott. Apaixonado pelo livro e pelo lendário filme cancelado, o diretor chegou a assinar contrato para adaptar Duna para o cinema, mas o projeto nunca se realizou. A primeira versão chegou aos cinemas apenas em 1984, pelas mãos do incrível David Lynch. Porém, o filme decepcionou os fãs da obra e foi extremamente criticado, por seu visual estranho, a exposição apressada e a narrativa confusa, que tomou muitas liberdades em relação ao livro. Que é o jeitinho especial do David Lynch mesmo. A obra agora está nas mãos de Denis Villeneuve, que é o novo diretor do longa. O elenco é estrelado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e entre outros. Duna deverá ser dividido em 2 filmes, com o primeiro cobrindo aproximadamente a primeira metade do romance e programado para ser lançado nos Estados Unidos em IMAX e 3D em 20 de novembro de 2020. Com a curva da contaminação da doença em queda, o governo da Nova Zelândia permitiu que séries e filmes voltassem a gravar no país, permitindo que Avatar 2 reinicie suas filmagens. Avatar 2, depois de 12 anos de espera, ficando quase 10 anos no topo de maior bilheteria do mundo, antes, é claro, de ser desbancado por Endgame. Fica feio eu falar chupa James Cameron. Para o diretor, é só uma questão de tempo até Avatar conquistar novamente o posto de filme mais lucrativo do mundo. Ele acredita que isso vai acontecer quando Avatar for lançado novamente nos cinemas antes de Avatar 2 ser lançado. Quantas vezes esse homem vai lançar Avatar? Quantas vezes? O diretor também conta que desde 2013 a equipe vem criando o mundo que será visto nos próximos filmes. Ele disse não estar preocupado com atrasos e que a magnitude do projeto é semelhante a criar 2 filmes e metade de um terceiro em animação, sendo que um levaria cerca de 4 anos para ser produzido. O produtor John Landau afirmou que podemos esperar muita água, algo que o cineasta de Titanic e O Segredo do Abismo adora. Landau contou que no novo filme vamos conhecer os oceanos de Pandora e que eles criaram um tanque de 3.406 litros de água para as filmagens. Avatar 2 foi adiado em 1 ano e tem a estreia prevista para 17 de dezembro de 2021. Com isso,
Avatar 3 também foi adiado para dezembro de 2023, Avatar 4 para 2025 e Avatar 5 chegará ao cinema em 2027. Sim, ainda teremos 4 filmes. Lembrando que o primeiro Avatar trouxe o 3D para o cinema como nunca tínhamos visto. Então, há uma grande expectativa para a tecnologia e a ambientação dos mundos fantásticos para os próximos filmes. E aí, qual filme tu tá mais ansioso para assistir? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima!